Oi, gente, então, como eu falei, nós vamos pintar esta flor aqui, ó. É uma flor muito conhecida nesta época agora, que é a época do Natal. É a flor bico de papagaio, conhecida como bico de papagaio. E eu estou pintando numa toalha de rosto, tá? Então, hoje nós vamos pintar só esta flor. Vou colocar bem detalhado como é que a gente pinta esta flor. Então, estou usando o vermelho vivo, o púrpura, o vinho e o berinjela. Então, vou usar essas 4 cores e depois o branco um pouquinho para fazer as luzes, tá? Nesta flor, certo? Então, hoje nós vamos pintar só isso aqui, tá, pessoal? Então, vou mostrar como é que a gente pinta, então, a flor bico de papagaio, a flor agora desta época de Natal, certo? Então, primeira coisa, eu sempre começo pintando as pétalas que estão por baixo. Então, seria esta aqui, esta e esta. 4 pétalas que estão por trás dessas outras pétalas aqui. Por quê? Porque são essas pétalas que eu vou fazer um pouquinho mais escura, que vai ser a sombra da nossa flor, tá? Então, eu inicio com o vermelho vivo, tá? Normal. Vou iniciando aqui com o vermelho vivo nas pontas. Vou usar um pouquinho do diluente para facilitar. Estou usando um pincel da Tigre número 10, tá? Esse pincel aqui, gosto dele porque é um pincel lixado, retinho, tá? Você pode observar, é um pincel lixado, ó. E ele é um próprio para esse tipo de desenho, porque é um desenho grandinho, não é um desenho muito pequeno, então vai ajudar bastante, então, para nós fazermos esse desenho, este número de pincel. Este risco que eu tirei nesta toalha, ele ultrapassou um pouquinho aqui, porque o risco ele é um pouquinho grande, mas aqui vem uma folha. Eu vou passar também depois pintando esta folha aqui, atingindo um pouquinho, abrangendo, né? Um pouquinho essa barrinha aqui que eu tenho. Vai ficar bem bonita, vocês vão ver, tá? Então, só para avisar que esse risco aqui é um risco que eu tenho grandinho e é próprio também para pintar numa toalha de rosto. Já vou misturando junto o púrpura, que eu passei o vermelho vivo. Vou fazendo aqui assim, então, com o púrpura, tá? Vocês observem. Daí eu vou misturando. Junto eu tenho o diluente para ajudar, né? Na tinta, tá? No deslize da tinta. Que assim, ó. Passando aqui assim, do púrpura. Com um pouquinho do diluente para ajudar também nesse deslize da tinta. Sempre misturar bem as tintas para que ela não fique, que não haja uma separação, né, nas tintas, tá? Vou entrar com um pouquinho do vinho agora, que é assim, ó. Fazendo já a profundidade, tá? Então, se observe, eu vou usar aqui assim, ó, também já o lado, já vou usar um pouquinho mais profundo, porque as folhas que estão na parte de baixo, tá? Com o vinho. Assim. Já puxando para o centro, tá? Dessa pétala aqui um pouquinho mais escuro. Vou botar o berinjela aqui assim, ó, ajudando nessa profundidade aqui, ó. Observem, passando aqui assim, ó. E puxando, né, esparramando essa tinta aqui, ó. Fazendo já a nervurinha da minha pétala, tá? Olhem só, já peguei o próprio berinjela, já estou fazendo então a nervurinha da pétala. Precisa ser muito marcada, ela pode ser um pouquinho sombreadinha também, fica bem mais bonita. Depois vocês vão observar, eu vou fazer aqui assim também umas nervurinhas, ó. O próprio, com a tinta, eu não molhei mais a tinta, a própria tinta que eu tinha já no pincel, tá? E vou fazendo aqui assim, ó. Depois eu vou vir com um pouquinho do branco para fazer a luz nessa pétala. Então, nós vamos agora para esta outra pétala aqui, usar
Como eu tô com o pincel não lavei, vou passar aqui assim, ó. Sempre quando eu faço uma pintura, gente, eu sempre pinto aquilo que está por trás do desenho. Então, nesse caso, eu teria que ter pintado as folhas, né? Aqui também tem uma sombra antes do laço. Aqui tem uma folha. Aqui tem uma folha, tem uma folha, tem uma folha. Mas como eu estou pintando hoje nesse vídeo só a flor bico de papagaio, eu vou deixar para pintar as folhas no próximo vídeo, tá? Para daí eu faço já a finalização desse desenho. Hoje vai ser só essa flor aqui. Então, por isso que eu não estou pintando aqui. Mas depois que a tinta está seca, estiver seca, aí eu posso pintar, então, as folhas que estão por baixo, certo? Então, observem que assim, ó, botando um pouquinho do diluente para que a tinta possa deslizar bem. Então, vou fazer assim, ó, tá? Pintando aqui assim, ó. Observem, tô passando o vermelho vivo, bem aqui assim, ó. Esparramo ele aqui para baixo e venho com o púrpura. Então, o púrpura que vai dar um pouquinho essa profundidade aqui, tá? Olhem só, púrpura vem aqui assim, ó, e ajuda a dar então essa profundidade aqui nessa pétala. Posso esparramar um pouquinho para cá, não tem problema nenhum. Assim, ó. Vou com o vinho, vou fazendo então aqui essa outra profundidade aqui, ó, tá? Do lado aqui assim, ó. Já vou passando para cá. Esparramando um pouquinho, né? Sempre procurar misturar bem as tintas para que ela fique bem misturada, tá, gente? Não dá para ficar uma dualidade nesse nosso desenho. Então, olha aqui, ó, eu passo aqui assim, ó. Já vou passando aqui assim, ó, com a própria púrpura, o vinho. E vou pegar agora o berinjela e vou fazer, então, a sombra um pouquinho mais forte aqui nesse nosso contorno aqui, ó. Vocês vão observar depois, quando vier a outra pétala, a pétala que está por cima, que vocês vão ver que como fica legal fazendo essa profundidade nessa pétala aqui. Então, com o próprio pincel ainda, que eu não passei mais a tinta, eu vou fazer a nervurinha aqui, ó. Tá? Próprio pincel. Sem misturar na nova tinta. Essa aqui que eu faço a nervura é com o próprio berinjela. Então, passo uma nervurinha aqui assim, ó. Você observa que já fica mais escurinho, né? Não precisa fazer uma nervura muito saliente, destacada. Ó, já passo aqui assim, ó. Que tá a sombra dessa pétala. Então, aqui assim, ó. Tá? Então, nós vamos para outra pétala. Também que está por trás. Começo com o vermelho vivo. Que é assim, ó. Observem aqui também está acontecendo do risco estar aqui no barrado aqui. Não tem problema nenhum. Tá? O fio vai ficar bem bonito. Saindo um pouquinho fora do barrado da toalha. Aqui assim, ó. Vou colocar um pouquinho do diluente, porque ele desliza melhor. Apesar que a trama dessa toalha, ela é muito boa para pintura. Né? A gente tem que, às vezes, escolher uns tecidos bons também para a gente poder fazer uma pintura legal. Isso é muito importante, gente. Ter uns bons tecidos, que tenha boas tramas, porque senão depois a pintura não fica legal, a gente se desanima, né? Então, olha aqui, ó. Fazendo isso aqui, ó. Tá? Aqui no meio, já vou botar um pouquinho do púrpura, usando púrpura aqui assim, ó.
misturar bem, aqui assim, observe que fica bem misturadinho, né? Vou colocar agora o vinho, aqui nessa ponta, aqui no meio. São as pétalas que estão por baixo, ó. Já dá um destaque do vinho, né? Ó. Assim. E o berinjela, que vai dar uma profundidade um pouquinho maior. E assim. Vou juntar aqui pro meio, depois vir as outras pétalas. Depois nós vamos fazer o miolo daqui, tá? Então, vocês vão observar como é feito esse miolo. Agora, com o mesmo pincel, que ainda está sujo da berinjela, da cor berinjela, eu faço aqui a nervurinha aqui, ó. Venho pra cá, faço aqui assim, ó. Faço aqui assim, tá? Assim, ó. Faço aqui assim, ó. Tá? Faço aqui assim, ó. Ó. Fica já com a nervurinha da berinjela. Assim. Não precisa sujar o pincel, não precisa botar a tinta. Já fica feito deste jeito. Tá, gente? Então, agora nós vamos fazer a outra pétala que está aqui, ó. Também está por baixo. Então, começar por aqui assim, porque ele tá com um pouquinho sujo de berinjela, da cor berinjela, então, começar sempre pela mais escura. Então, vamos aqui. O vermelho vivo, né? Já tirei a tinta que estava no pincel ali nesse cantinho. Não precisa lavar o pincel, gente. Quando nós estamos pintando com as mesmas tonalidades, não precisa lavar, tá? Não precisa lavar. Fazendo aqui o meio. Com o vermelho vivo. E também já vou entrar com o púrpura, que é assim, ó. Misturo bem as tintas, para ficar bem misturada essas tintas aqui, não ficar uma dualidade. Vocês observam que eu sempre falo bastante sobre isso, né? Não dá para a gente deixar as pétalas ou as folhas ou qualquer pintura que eu for fazer com uma dualidade. Observem que eu faço bastante, que eu mexo bastante aqui, ó, com as duas cores. Ó, sempre bem misturado. Vou com o vinho agora aqui nessa ponta. Assim. Misturando aqui assim. Observem como eu vou misturando bem, fazendo que uma tinta se entrelace na outra, tá? Dá para observar, né? Agora eu vou pegar o berinjela, aqui, tá? E vou fazer aqui assim, fazendo esse fundo um pouquinho mais forte, que é a nossa sombra. Vou fazer a nossa nervurinha aqui no meio. Não lavei o pincel, tá? Fazendo aqui assim. Misturando aqui assim. Fazendo isso aqui, ó. E vindo, tá? Depois eu vou usar o branco. Então, o branco vai dar um realce, tá? Também, né? Dando um pouquinho mais de luz nessas nossas pétalas. Vou fazer um pouquinho mais escuro aqui o meio, com a nossa cor berinjela, porque depois eu vou vir com as outras pétalas, tá? Usando um pouquinho carmim,
Vem pra cá também as outras. Aqui, ó. Tô puxando um pouquinho o nosso vermelho carmim aqui para o púrpura, aliás, desculpa, não o carmim, púrpura, para fazer aqui nas pétalas mais claras. Olhem só. Vou pegar o vermelho vivo e vou iniciar, então, aqui, ó. Começando nas pétalas de cima agora. Assim. Colocando, tá? As pétalas, o vermelho vivo. As pétalas que estão de cima. Misturando. Usa um pouquinho de diluente para ajudar nesse deslize das tintas, tá? Assim, ó. Como vermelho ou púrpura, agora fazendo então aqui esses contornos de cá. Assim. Aqui passando. Pegando o vinho, peguei um pouquinho do vinho para fazer essa nervura aqui, ó. Eu não vou fazer mais com a berinjela. Essa aqui, fazendo com o vinho. Assim. Pego a mesma, faço a mesma como eu fiz as outras, sombreando um pouquinho. Aqui assim. Nervurinhas. Assim. Tá? Então, a nossa flor, ela está do lado, está por cima. Então, vamos para outra pétala. Depois eu vou voltar fazendo os arremates, tá, gente? Fazendo as finalizações dessas nossas pétalas aqui. Principalmente com a luz. Ó, tô colocando aqui, ó. Uma coisa muito importante também é que a gente passe, né, bem em cima do risco, tá? Que o risco fique bem contornado. Vou botar aqui o púrpura para fazer aqui um acabamento aqui assim, ó. Vou botar um pouquinho aqui no meio o púrpura também. Aqui assim, ó. Tá, pessoal? Então, vocês observam que essa pétala está mais clara que as de baixo devido a esse contorno. Vamos pegar o vinho, puxando aqui do meio, fazendo então essa nossa nervura aqui, ó. Essa nervurinha aqui. Assim, ó. A outra aqui assim. Ali. Muito bem. Depois a gente vai ainda fazer mais algumas finalizações dela. Vamos pegar, então, a outra pétala. Que é assim, ó. Observe a tinta bem em cima do risco. Tá? Assim, ó.
pouquinho do clareador para ajudar nesse deslize. Apesar que como eu já falei antes, a trama é muito boa mesmo. Ela desliza muito bem. Mas nem precisa muito clareador. Assim, ó, passando aqui assim. Depois que eu terminar toda a pintura, eu vou fazer um sombreado nela. Nesse desenho aqui todo, tá? Mas só depois que ela estiver seca, para não borrar. Sombreado também, eu gosto de fazer mais o sombreado antes, mas também dá para fazer depois, não tem problema. Mas tem que deixar a pintura ficar seca, senão não dá certo. Aqui assim, ó. Usar o púrpura. Esse aqui é o púrpura, tá, gente? Daqui assim. Também nos cantinhos aqui um pouquinho de púrpura. Assim. Certo. Vou usar o vinho para fazer aqui assim, ó. Fazer a nervura do meio. Fazer com o vinho, puxando lá de baixo, assim, ó. Certo? Ali. E assim nós estamos formando a nossa flor bico de papagaio, tá, gente? Nossa flor vai se formando desse jeito. Um pouquinho mais forte aqui, ó. Assim. Assim. Ok? Então, nós vamos agora para a última pétala. A última pétala. Vou colocar aqui assim no meio já a minha cor que eu tenho. Puxar um pouquinho mais para cá, aqui assim, ó. Que meu braço, a mão não fique na frente. Eu tenho que segurar o pincel um pouquinho mais longe, assim, afastar um pouquinho, porque senão a câmera não pega direitinho, né? Assim, ó. Vem o contorno, depois aqui vai uma sombra, como eu já falei antes. Então, estou botando aqui o vermelho vivo. Vermelho vivo é uma cor bem clara, né? Pode ser outro tom de vermelho que vocês tenham também. Pode ser o vermelho tomate, também pode ser. Tem o vermelho fogo, também pode ser. Sempre lembre só de usar umas cores que vocês possam depois fazer um contraste com o púrpura. Púrpura é uma cor muito importante para a gente na pintura, porque a gente usa ele para várias coisas. Então, fazendo aqui o vermelho vivo. É uma flor que exige essas cores, né? Essas cores mais próprias. Apesar que o vinho, púrpura, um tom de vermelho mais claro, eu acho que tem que ter sempre no nossos equipamentos aqui, porque faz parte. Quem pinta, né? Essas cores, não adianta. Dependendo dos desenhos, a gente sempre ocupa essas cores aqui. Então, olha só, estou fazendo aqui um contorninho, fazer um contorno aqui assim também, com púrpura. Assim. Que assim do lado de cá também. E vou misturando. Fazendo essa nossa mistura aqui.
pegar o vinho agora e vou fazer então um pouquinho aqui do lado. Um pouco. E já colocando aqui a nossa nervurinha aqui, ó. Com o vinho. Mais escura um pouco. Depois a gente vai fazer o miolo dessa flor. Então, observe aqui. Vou fazer uma nervurinha aqui. Nervurinha aqui, nervurinha aqui. Assim. Assim. Aí. Vou usar um pouquinho branco, gente. Mas o branco, eu não vou usar o branco puro, tá? Eu vou usar o branco, vou fazer uma misturinha. Aqui na ponta tem a minha lajotinha aqui assim, ó. Vou pegar um pouquinho do vermelho, vou pegar um pouquinho do branco e vou fazer ele ficar um rosadinho. Para fazer a luz das nossas flores, dessa flor. Assim. Certo? Só um pouquinho, só para dar um tom. Assim. Ficando bem bonito. Não sei se vocês estão percebendo, mas aqui no meu tá dando realce. Às vezes a luz aqui ela não é muito legal, mas ela tá dando um realce bem legal aqui. Olha, eu quase nem mancho. Eu estou com o pincel sujo desse branco com o vermelho vivo e eu estou passando aqui, ó. E ela já tá dando um realce. Ela já dá o realce aqui. Talvez para vocês não está ficando muito nítido, mas para mim tá bem nítido aqui. Depois, quando eu tirar a foto, vocês vão ver que como vai ficar bem legal. Então, eu faço uma mistura com o branco e o vermelho vivo. Esse próprio pincel que eu tenho, ele é o número 10, ele já acaba me dando também para fazer a largura que eu quero aqui. Não precisa nem fazer muito. Aqui assim, ó. Tá? Já tô fazendo aqui a luz nessa flor. É importante isso, termos a luz. Assim, ó. Nossa, a flor tá ficando bem bonita, gente, bem bonita. Queria que vocês estivessem aqui pessoalmente para olharem essa flor. Tá muito bonita. Tá uma flor bem bonita mesmo. Tá? E isso é importante, essa flor aqui, principalmente nessa época de Natal, a gente acaba pintando ela muitas vezes. Vocês vão observar que nos riscos que eu fiz agora para esse tempo natalino, a maioria deles tem essa flor, bico de papagaio, porque faz parte, né? Como a vela, como as folhas também que nós vamos pintar nessa toalha aqui também, as folhas com as cores mais ou menos, que eu acredito que também são mais ou menos próprias dessa época. Tá? Então, vocês estão observando aqui que eu tenho aqui. Então, fazer mais uma luz aqui assim. Ai, fiquei com a mão na frente, né? Tem que passar aqui assim, ó. Nessa folha aqui, ó. Assim, ó. Uma luz aqui. E assim, ó. Tá? Então, fica... Então, assim, ó. Observaram, né? Que fui botando um pouquinho aqui junto com a tinta. Já fui colocando a luz, tá? As pétalas, elas já estão com a luz. O que eu vou pegar agora? Eu vou fazer com o próprio vermelho vivo. Eu vou fazer um contorninho um pouquinho mais, pegar esse outro pincel, que é também da Condor, o 521, e vou colocar aqui assim, ó.
para dar um realce nessa nossa flor. Ó, faço assim. Daí vocês vão perceber que as pétalas de cima, elas vão ficar com esse realce aqui, ó. Tá? Assim, ó. E no final ainda, depois, sempre no final, né? Eu vou colocando aqui assim, porque eu não quero fazer um contorno muito forte. Mas eu vou usar o amarelo ouro. Porque o amarelo ouro, ele dá um brilho, a gente colocando nessa pétala aqui assim, ó. Tá? Ele vai dando como é que eu vou dizer? Um destaque, né? Ele dá uma diferença. Ó, usando essa pétala que está por cima, estou botando do ladinho aqui devagarinho. Estou colocando o vermelho vivo. Nossa, deu um realce bem bonito, gente, sabe? Bem bonito mesmo. Tá? E vou pegar agora com o filete que eu tenho aqui, meu pincel filete, com o amarelo ouro, tá? Vou falar isso para vocês, já falei antes, né? Que não precisa estar em todas as pétalas, tá? Mas em algumas é importante a gente colocar assim, ó, um detalhe aqui assim, ó, por exemplo, ó. É assim, ó. Tá? Ali, ó. Ele acaba dá um realce bem bonito. Assim, ó. Assim, não precisa ser em todas, né? Mas em algumas acaba dando assim, ó. Faz parte das pétalas que estão por cima somente, tá? Não nas de baixo, ó. E não precisa fazer em todas elas, toda a pétala. Só alguns detalhes aqui assim, ó. O amarelo ouro, ele ajuda a dar um brilho. Aqui assim também, ó. Desse jeito aqui assim, nessa aqui. Tá? Quando eu vou colocar depois no grupo, a gente está colocando o molde, a pintura, todas elas no Google Drive, tá? Quem quiser acessar depois o risco, com o guia de cores, com a pintura já feita, vocês acessem por ali, certo? Então agora nós vamos finalizar fazendo então o miolinho dessa nossa flor, tá? Olha, olhando daqui, tá muito bonita essa nossa flor. Muito bonita. Que cores eu pego para fazer esse miolinho? Vou pegar o verde pistache, certo? Depois a gente tem um outro detalhe. Não sei se vocês conseguem observar pelo vídeo essa sombra que eu fiz aqui. Depois seria interessante fazer um pouquinho mais forte essa sombra, porque o branco vai se sumindo, tá? Depois que ela estiver seca, dá para dar um realce de novo nas partes onde eu fiz a sombra dessa nossa flor aqui. Se quiserem também, vou mostrar para vocês agora, pegar um pouquinho do vermelho com o branco para fazer essa misturinha, como eu fiz, né? E até nas partezinhas assim, nas pontas, ó. Fazendo assim, ó. Tá? Dá para fazer um realce um pouquinho mais clarinho para dar a luz. Assim, ó. Fazendo um pouquinho mais de realce aqui assim, ó. Tá? Isso depois, conforme, né, vai secando, a gente pode ir retocando a nossa pintura. Porque ela vai tendo um pouquinho mais de luz para ela. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o miolo. Como é que é esse miolo dessa flor? Né? Não gosto de fazer muito miolo, muito grande. A gente pega, então, o verde pistache, tá aqui, tá?
E eu vou fazer, então, assim, ó. Umas bolinhas assim, ó. Tá? Os pontinhos. E vocês observem essa flor, como é que ela é. Ela tem esse detalhezinho aqui, muito bonito. Assim, ó. Tá? É um pouquinho mais do que um ponto que eu tô fazendo. Assim. Vou pegar o amarelo ouro, fazer também alguns pontinhos com amarelo ouro. Tá? Então, é verde pistache e o amarelo ouro. Tá? Então, se observem que é assim, ó. Isso é outro detalhe depois. Se por acaso a tinta, esse amarelo aqui, sumir, temos que retocar, tá? Não dá pra gente ficar sem retoque, porque a tinta, como eu disse, ela acaba sugando. Então, assim, pessoal. Então, nós pintamos essa nossa flor, bico de papagaio, nesta toalha, uma toalha de rosto, que tem uma trama bem bacana, ótima para pintura, tá? Aquilo que eu falei antes, não esqueçam, é importante ter uma trama bem legal, tá? Para nós pintarmos essa flor bico de papagaio, tá? E a pintura toda vai ficar muito bonita, certo, gente? Então, ensinei este detalhe para vocês desta flor. Então, até o próximo vídeo.